Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria, né? Poder estar aqui e ver os rostos de cada um. E a gente sente falta, né? Mas a palavra de hoje é crescimento e fortalecimento espiritual. Por que que a gente tem sempre, eu coloquei, é uma busca constante. Por quê? Porque se nós não estivermos constantemente buscando, nós não vamos permanecer. Essa semana chegou uma pessoa na minha casa, ela é minha cunhada, e ela tem uns 35 anos, eu acho, de evangelho. E ela chegou e falou assim que cansou, entregou o ministério porque está cansada, porque as coisas estão ruins, e falou umas coisas, e falou para mim, agora eu estou em casa, estou visitando a igreja, e agora eu estou lendo muito mais a Bíblia, ela falou para mim. Falei para ela, só que a gente precisa congregar, porque a própria palavra fala, congregai-vos. Em casa é bom, mas a gente precisa congregar para que a gente seja fortalecido através dos outros irmãos, porque cada um traz uma palavra e ela vem de encontro àquilo que nós precisamos. E eu falei para ela, a brasa sozinha, ela não funciona, ela não vai viver, ela não vai ficar acesa, precisa estar no braseiro. Então, por que que a gente tem mesmo que estar em uma busca constante? Porque quando a gente para de buscar, a gente fica fraco. E nós, os filhos de Deus, a gente tem isso, né? Hoje eu não vou, hoje eu não vou fazer, hoje. Mas o inimigo ele não brinca, ele põe ele põe a gente ficar assim, e como o bispo sempre fala, é decepcionado com Deus, frustrado com Deus, por quê? Porque as coisas não estão acontecendo. Mas a gente está buscando. Então o inimigo aproveita esse momento para poder nos derrubar mesmo, tirar a gente da presença. Então, por isso, a gente precisa estar numa busca constante. E a palavra do Senhor é Ezequiel 47. Ezequiel 47, que diz assim: Depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa. Dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corria as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo à mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Artelhos aqui é tornozelo. E eu olhei lá, que significa que é o nosso começo na fé. Quando a gente recebe o Senhor Jesus, a gente está começando. Então a água está no tornozelo. Mas, aí depois fala, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Então, quer dizer, o Senhor, ele está aqui nos mostrando que quando a gente começa na fé, a gente está começando, então a gente não está ainda é, com crescimento, mas ele vai dando crescimento e ele vai nos fortalecendo. Aqui, a água já chegou no joelho, então nós não ficamos parados, não podemos ficar parados, nós temos que continuar. Aí a água chegou no joelho, e outra vez mediu e me fez passar pelas águas que me davam pela cintura. Vê que cresceu mais um pouco, e é assim que tem que ser conosco. A gente vai crescendo aos poucos, vai se fortalecendo aos poucos no Senhor. E depois ele falou assim, e mediu, e mediu mais 1000, e já era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. Então,
primeiro foi no tornozelo, eu andei mais um pouco, foi no joelho, depois eu andei mais um pouco, foi na cintura, e agora eu não podia andar, mas eu podia nadar. Então, eu não podia, porque eu não consigo andar numa água muito funda, mas eu posso nadar. E ele fala assim, que devia passar a nado, no ribeiro pela qual não podia passar andando, mas podia passar a nado. E ele fala, então, quer dizer, a gente começa na fé cristã, só que a gente precisa continuar. A gente não pode, eu já recebi Jesus, está ótimo, agora eu não preciso fazer mais nada. Eu levantei a minha mão para Jesus e agora é só esperar a vida eterna. Não, não é assim. Nós precisamos crescer, nós precisamos continuar para poder a gente ser fortalecido no Senhor. O crescimento vem do Senhor, porque ele, em várias palavras, ele nos ensina a crescer, a continuar. Em Mateus 25, lá dos talentos, ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para um. O de 5 granjeou 5, então ele cresceu. O de 2 granjeou 4, também cresceu. Agora o de 1 parou. Ele recebeu, vamos dizer, ele recebeu Jesus, ficou ali estagnado, não fez mais nada. E aí o que aconteceu? Quando o Senhor voltou para cobrar, para perguntar o que eles tinham feito, aquele até o que ele tinha foi tirado, porque deu para que granjeou. O Senhor, quando a gente começa a multiplicar no reino dele, ele nos dá mais, ele vai nos fortalecendo, ele vai nos enchendo mais. Então nós não podemos ficar parados, nós temos que é, buscar, sempre buscar. Não é ficar com a água no tornozelo, ir andando. Quando não der para a gente andar, a gente nada. Mas a gente vai chegar onde o Senhor quer. Isso é fortalecido nele e crescendo nele. A gente vai chegar naquilo que ele tem para nós, porque ele tem algo grande para cada um de nós, só que nós precisamos estar na dependência, nós precisamos estar buscando, nós não podemos ficar estagnados, porque o Senhor ele tem uma obra para a gente fazer, ele tem uma obra, ele tem um propósito para a minha vida e para a vida de cada um que aqui está. E eu não posso ser eu interrompendo esse propósito que ele tem para mim. Eu preciso buscar cada dia mais. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Tá? Me ensina, me direciona. Aquilo que eu estou fazendo que não é para eu fazer, o Senhor limpa para poder que eu possa dar frutos e frutos que permaneçam. Então, aí às vezes a gente não busca e depois ainda realmente fica frustrado com Deus, porque a palavra do Senhor nos garante muitas bênçãos espirituais, não bênçãos materiais, porque ele fala que é para a gente buscar primeiro o reino dele, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, as materiais a gente deixa para ele, mas a espiritual nós precisamos buscar, porque senão seria muito fácil eu ficar aí de boa e ele ir enchendo, enchendo, e eu não fazendo nada com aquilo que ele está me enchendo. Ele dá, mas eu preciso granjear, eu preciso ganhar almas para o reino, porque ele não vai me dar uma coisa para eu ficar parada, não, para eu não fazer nada. Então eu preciso granjear almas para o reino. E no versículo 12 desse mesmo capítulo 47, fala assim: e junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascera toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Então, olha o que acontecerá se nós continuarmos buscando o Senhor. Porque a água, ela sai do santuário de Deus para nossas vidas, que é a palavra. E ali a gente vai ter frutos, remédio, tudo. Através da palavra a gente tem a cura espiritual, física. Então,
E a gente também pode, através disso, dar frutos, e bons frutos, e frutos que permaneçam, porque é assim que fala na palavra, né? Eu não estou aqui no mundo por acaso, nós não estamos. O Senhor tem um propósito, e a gente precisa estar com Ele nesse propósito, porque o propósito é para a minha vida, mas eu preciso estar com Ele, que se eu não estiver com Ele, de nada vai adiantar e o propósito não vai ser cumprido. Porque a palavra do Senhor, ela fala que Jesus é a videira e nós somos o ramo. Então, se nós estivermos na videira, a videira tem raiz. Nós, a gente morre, o ramo morre se estiver fora, mas se a gente estiver na videira, a videira tem raiz. E ali a gente vai viver da onde os frutos vêm, da onde, não é nos galhos? Então, a gente estando grudado, estando ali na videira, a gente vai dar frutos, muitos frutos. Quais são os frutos? Ganhar almas para o Senhor, é ganhar almas para o reino, é investir no reino, porque a nossa vida ela não é nossa, ela é do Senhor. E não tem nada para a gente fazer neste mundo para nós mesmos. O que nós fazemos aqui é para o reino, é ganhar almas para o reino, é investir no reino. Se eu não posso ir, eu invisto, e também quando eu posso, eu ministro para ganhar as almas que estão perdidas. Quantas coisas estão acontecendo, porque a Igreja de Cristo na Terra, ela não está se envolvendo, não está fazendo o papel para qual ela foi chamada. Mas glória a Deus que nós estamos aqui e nós estamos numa igreja que investe nisso. O Senhor está formando caráter, está formando pessoas para poder fazer a obra com amor, com humildade, com unidade. Então, eu louvo a Deus por isso, porque cada dia mais eu cresço, né, no Senhor por causa da onde eu congrego, porque é ensinado assim. Então, eu agradeço a Deus, porque hoje tem muitas denominações que não ensinam, só enche de pessoas. Ah, nossa, aquela igreja ela está grande, está cheia de gente, mas não é isso. E precisa crescer, igual foi ministrado, foi revelado um dia desses na palavra, através do que o Senhor revelou para o pastor Sérgio, e eu fiquei muito impactada, porque eu também questionava a Deus que a igreja não crescia, é que cresce as pessoas, não é multidão de gente, é crescimento pessoal de cada um para fazer a obra conforme ela deve ser feita com amor, com humildade, com unidade. Esse é o crescimento que o Senhor está dando para nós na Igreja Evangélica Jesus Cristo Reina. Por quê? Porque o líder da igreja busca isso e passa para nós que também buscamos. Então, não é uma igreja cheia de gente que a gente está fazendo isso, tipo, uma igreja cheia de gente para alegrar o coração de Deus, não. O que vai alegrar o coração de Deus é a gente fazer a vontade dele, aquilo que ele já determinou para nós fazermos, que é dar fruto, muitos frutos, para investir no reino. Isso vai alegrar o coração de Deus. Agora, a gente enche a igreja com shows, com um monte de coisa, isso daí não vai. Isso aí não resolve, porque na hora da emoção ali todo mundo chora, tudo acontece, mas depois saiu dali as pessoas ficam tá no vazio. Igual essa pessoa, ela falou: eu cansei, eu não quero, eu estou procurando igreja para me congregar, eu não quero mais, porque eu cansei. E Deus não quer que a gente faça as coisas cansado e nem forçado. Eu falei: tá bom, mas só que você não fica em casa, não, vai congregar, porque senão a brasa sozinha ela não fumega não, filha, precisa estar no braseiro. Então, irmãos, é isso. Aqueles que estão numa igreja que prega a verdade genuína, não rejeita, abre o coração, porque é crescimento para a nossa vida. É crescimento para nós. E não tem coisa melhor do que você estar fazendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Quando tem esses amanhecer com Jesus, eu falo para o Senhor, qual o tema que o Senhor quer que eu ministre nessa vez? Aí ele, na hora, ele dá o que ele quer e a palavra que ele quer. Então, é bom a gente crescer nisso. E eu louvo a Deus pelo amanhecer com Jesus, porque eu cresci, creio que eu vou continuar crescendo mais ainda, e que o Senhor tem mesmo
trabalhado comigo. Então, eu louvo a Deus por isso e agradeço mesmo a cada um, né, que tem investido, que tem me dado as oportunidades, porque grande é o Senhor nas nossas vidas. E que assim seja na vida de cada um, que o Senhor use cada uma, ou o homem, ou as mulheres daqui, para trazer mesmo uma palavra do céu para nós, uma palavra que a água viva que vem do altar do trono de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Ora, Maria. Senhor, nesse momento, Senhor, eu coloco diante do Senhor, meu Pai. Eu entrego, Senhor, a tua palavra. Obrigada pelo que o Senhor tem feito e ainda fará na minha vida, porque eu tenho, Senhor, vontade de crescer, eu tenho vontade, Senhor, de multiplicar no teu reino. Eu tenho vontade de ser, Senhor, uma serva que obedece em tudo, Senhor. Eu preciso ainda muito do Senhor de conserto, mas eu peço que o Senhor continue trabalhando na minha vida, da minha família, que é uma família abençoada, trabalhando, Senhor, na igreja, Pai, onde eu congrego, o Evangelho de Jesus Cristo Reina, que cada um abra o coração para receber a tua palavra, que a gente não venha ficar disperso quando estiver ministrando a tua palavra, não venha fazer pouco caso, Senhor, da tua palavra, porque a tua palavra ela é a verdade. Ela é a verdade, então nós precisamos ouvir, obedecer e cumpri-la. E eu coloco também, Senhor, cada um dos meus irmãos aqui, deste grupo, que o Senhor continue falando e ministrando a cada coração, que o Senhor continue dando tema para aqueles temas que ainda ninguém vai ministrar, que o Senhor coloca no coração de alguém, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça a apóstola Mara, dê direção, dê revelações a ela de tudo que o Senhor tem para ela para o ano de 2026, Pai, para fazer na tua obra, e nós estaremos juntos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a estar junto com ela, Pai, em unidade, em amor, em humildade para fazer essa obra, porque a obra é do Senhor e o Senhor nos escolheu para estarmos juntos. Peço que o Senhor continue também abençoando a vida do bispo, que ele continua, Pai, sempre, igual ele fala, independente se vamos gostar ou não, mas que ele continua pregando a tua palavra genuína. Porque, Senhor Deus, Senhor, eu não tenho dificuldade de recebê-la, porque eu sei que é do Senhor e eu sei que é para o meu bem. Então, eu não tenho eu não tenho problema em receber, não tenho dificuldade, mas que a igreja do Senhor toda venha receber de bom grado a tua palavra. Assim eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Te louvo e te agradeço pela palavra, pelas orações, pela adoração que foi assim, vinda do céu para nós. Nós não somos, Senhor, escravo do medo. Nós não temos medo, porque o Senhor é conosco. Então eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.